Eu costumo fazer bastante vídeos de giro de notícias, né, aqui no canal. Nessa época é o que mais acaba acontecendo ali para eu poder fazer. Mas acho que cabe, como a gente já está bem próximo aí, faltando menos de 5 dias para a estreia do Campeonato Carioca de 2020, fazer ali um balanço do elenco do Fluminense e das contratações que foram feitas para esta temporada. Vamos embora comigo nessa análise aí. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, e você deixa o seu like aqui embaixo, me segue no Instagram, vai lá, corre lá, me segue no Instagram, tô tentando chegar a 10 mil, me dá essa moral aí, por favor, o link tá aqui na descrição e vai estar no primeiro comentário também. Enfim, vamos falar aqui agora de OneFootball, aplicativo presente em mais de 180 países e que você precisa baixar. Todas as notícias que eu dou aqui no canal, a maioria delas sai lá no OneFootball e sai antes de eu dar aqui no canal. Então, baixa o aplicativo que você não vai se arrepender não. Mas baixa pelo link que tá aqui na descrição. Só pra lembrar aí, pra te dar essa moral aqui pro Raiz Tricolor. Vídeo de análise, como eu falei, a gente vai falar sobre as contratações. A primeira pergunta que surge é: as contratações em 2020 estão melhores do que nos anos anteriores? O elenco que está sendo montado é melhor do que dos anos anteriores? Bem, para fazer isso eu vou dividir em alguns blocos, né, para fazer essas respostas. O ponto 1 é elenco. Vou falar primeiro do elenco, né, para depois completar com as contratações. O elenco, assim, se a gente parar para pensar em relação ao elenco que termina o ano, em 2019, a gente consegue manter a base. Não conseguiu manter o suprassumo dos jogadores, né, que eu colocaria como Caio Henrique, Alan e aí desce um pouco o nível para Johnny Gonzalez e Daniel, são jogadores titulares que a gente perdeu, porém a gente consegue manter a base defensiva. Se o Fluminense quisesse escalar o seu sistema defensivo inteiro, volantes, zagueiros, laterais e goleiro, ele só perderia Caio Henrique e Alan dentro de toda essa estrutura que leva 7 jogadores da equipe. Então, a base, pelo menos, o Fluminense está conseguindo manter. No caso de Digão também, que ainda não está renovado, teria Matheus Ferraz voltando de lesão, que não estava no final do ano. E para 2020, consegue ali, vamos dizer que para a estreia do ano, ou pelo menos para as primeiras rodadas, o projeto é de que 5 ou 6 jogadores que eram titulares em 2019 também sejam em 2020 e numa condição melhor. Por que numa condição melhor? Porque ao final de 2019, aquele time, aquele 11 lá, o Fluminense tinha ali contrato com 2 ou 3 jogadores para esse ano em 2020, ou seja, conseguiu renovar contratos de mais ou menos 4 jogadores titulares. Isso é relevante, é melhor, porque o jogador pertence a gente. Essa sensação de que todo ano você vai começar com jogadores que no ano que vem você não vai ver mais, é bem ruim, né? Isso é ruim tanto para o torcedor quanto também para o elenco, né? Ele saber que o clube não tem nenhum vínculo com ele para o ano que vem. Então, às vezes, o Claro tá pouco se lixando também. O ponto 2 é contratações. E aí eu passei mais rápido por elenco, porque querendo ou não, em contratações a gente também vai falar do elenco montado. Primeira coisa para se entender a questão das contratações. Foi acima do que a gente estava acostumado nos últimos anos, mas foi diferente do que a gente esperava. Nós tivemos, dentro desse período aí de contratações, que ainda não se encerrou, vale destacar, então esse vídeo está sendo publicado no dia 15 de janeiro de 2020, quais foram esses 3 tipos de contratações que a gente teve? E foram até meio que em ordem cronológica ali também. O primeiro tipo foram as contratações apostas. Quem foram esses jogadores que chegaram como apostas? Jogadores que vieram por empréstimo, como Caio Paulista, Felipe Cardoso e Iago. Caio Paulista vindo do Avaí, Felipe Cardoso que jogou pelo Ceará, mas pertencia ao Santos, e Iago que jogou pelo Goiás, mas pertencia ao Vitória. 3 apostas realmente parecidos. Ali eu não estou comparando qualidade, não estou comparando a forma que chegou, etc. Mas estou falando dentro de um grupo ali. Apostas parecidas com o que o Fluminense vinha fazendo em 2019. O Fluminense foi um time que apostou muito, né? Tanto em Caio Henrique e Alan, que são os que deram mais certo, mas também em Evandro, no início do ano, em Matheus Gonçalves, em jogadores assim um pouco mais jovens. Matheus Gonçalves acho que é um belo de um exemplo disso também. Jogador que é um pouco mais jovem, que vinha e que o Fluminense tenta fazer o contrato e acaba não rendendo e ele dispensa. No caso de Alan e Caio Henrique, ele mantém dentro do grupo. Então, são apostas. O segundo tipo são as contratações
que aí eu botei dois negócios, né? São as contratações de experiência e as contratações com status. Quem são os jogadores que entram nessa categoria? Henrique, que veio do Cruzeiro por empréstimo, Hudson, que veio do São Paulo por empréstimo, e Egídio, que veio do Cruzeiro, mas rescindiu lá e assinou com o Fluminense. Esses três jogadores têm experiência, como eu falei, são jogadores ali que todos eles já estão na casa dos 30 anos, tem experiência não só em relação à idade, que isso é uma experiência ruim, né, você ser mais velho, mas também tem experiência de jogar Campeonato Brasileiro Série A, de jogar torneios como a Libertadores. Os três jogadores são titulares das suas equipes nos últimos anos, em equipes vencedoras, como o Cruzeiro e o São Paulo. Então, são jogadores que vão trazer experiência para o grupo. É óbvio que alguns podem considerar danoso, e eu também considero, de que dois jogadores dessa experiência cheguem para a mesma posição. Porém, isso também vai influenciar ou não na gestão do elenco, já que, como eu falei, é experiência e status. São jogadores que, graças a essas últimas temporadas sendo titulares, chegam com um status acima. E aí, na hora de uma briga por posição, isso pode fazer a diferença. Enfim, mas são jogadores que a gente elevou o patamar na contratação. Óbvio que você pode contestar, tá pagando um salário de 300 mil para Henrique, olha só, é muito alto, etc. Mas a gente, querendo ou não, no ano passado a gente pagava, estou jogando aqui, não era exatamente isso não, 100 mil para Ayrton, 100 mil para Bruno Silva. Pô, entre 200 mil para Ayrton e Bruno Silva e 300 para Henrique, não preciso nem dizer do que a gente escolhe, né? Então são jogadores que têm experiência do lado bom e do lado ruim e também têm status do lado bom e do lado ruim. Para fechar os tipos de contratação do Fluminense para essa temporada, a gente já viu aqui que teve as apostas, as experiências, né, que trouxeram também status, e o terceiro grupo são os investimentos, que nada mais são do que apostas, mas com a gente botando mais dinheiro, porque sabe que vai ter uma chance muito maior de ter um retorno. Quais são esses investimentos? Os dois sudacas, né? Os dois sul-americanos, Fernando Pacheco, o peruano, e Miguel Araújo, que eu já estou colocando aqui como certa a contratação, apesar de ainda não ter sido confirmada pelo Fluminense, mas já está confirmado, com, né, praticamente tudo certo. Miguel Araújo, o uruguaio. Esses dois jogadores eu coloco como investimento também porque, pelo próximo ponto que eu ia colocar, que é depois de muito tempo o Fluminense está investindo não só para receber. Como que é um investimento para receber? Era o Fluminense, por exemplo, pagar caro em Alan, pensando não no futebol que ele vai entregar em 2020, em 2021, em 2022, mas pensando que se ele jogar em 2020 bem de novo, venderia ele lá para fora. Era a ideia também. Não é um investimento como às vezes se pensa em investir na base, de que vai revelar um jogador que vai ser vendido e vai gerar dinheiro para o Fluminense. O Fluminense, nesse ano, me parece estar investindo, e aí com esses dois jogadores também tendo um contrato um pouco maior, me parece estar pensando num investimento muito maior. Eu até coloquei aqui a frase, ó, não é um investimento para 2021. E você pensa, não é, mas o contrato não é longo? Não, porque não está pensando no 2021 vendendo esses jogadores e usando o dinheiro deles para fazer alguma outra coisa. Está pensando no 2020, contratando jogadores bem indicados, jogadores de qualidade, que mesmo que tenham experiência, que tenham um status acima do normal, que tenham uma idade acima, mas que tem qualidade. Isso está sendo o principal ali, praticamente, para mim, pelo que eu percebo, focado. Não é um elenco para render dinheiro para 2021 com venda de jogador. É um elenco para render em 2020 resultados melhores. E aí, assim, eu sempre falo isso aqui no canal. A gente tem expectativas, o clube coloca algumas expectativas para cima do torcedor e o torcedor responde. Se o clube está colocando essa expectativa, e a palavra do presidente até foi essa, né, de que montaria um elenco excelente, acho que o elenco não ficou excelente, mas montaria um elenco para esse ano bom, para 2020, um elenco acima do que vinha sendo montado. A partir do momento que ele fala isso, o que a gente espera? Se é acima do que vinha sendo, os resultados também têm que ser acima do que vinham sendo. Ou seja, é parte de cima da tabela, é brigar efetivamente, isso aí a gente tem feito, brigar efetivamente pelo título na Sul-Americana, é avançar das oitavas de final da Copa do Brasil, é conseguir conquistar o Campeonato Carioca, que é talvez o de menos importância nisso tudo, porém é conseguir resultados acima. O investimento foi feito, foi dado um passo a mais no investimento. Agora é preciso ser dado um passo a mais dentro do campo. Se eu estou gostando dessa montagem de elenco, que ainda não finalizou, como eu falei, mas está muito próximo de finalizar, eu estou.
eu vou ser sincero, estou mais empolgado do que eu achei que estaria ao final de 2019, né? Eu achei que estaria menos empolgado nesse momento. Mas estou menos empolgado do que eu gostaria para o início do ano, gastando o dinheiro que se gastou. Acho que consegui ser claro, né? Gastando o que gastou, eu queria estar mais empolgado. Não estou. Enfim, a cabeça pode estar delirando, sonhando, mas os pés têm que estar no chão. O ano do Fluminense é para ser 10º no Brasileiro, Sul-Americana acima das quartas de final e Copa do Brasil, quartas de final. O ano do Fluminense sendo dessa forma, é um ano que a gente pode dizer que foi dentro das expectativas causadas tanto pelas contratações, tanto pelo investimento que foi feito e tanto pela recuperação que o Fluminense vem fazendo. Ah, mas o Fluminense tem que ser campeão, meu amigo. O Fluminense é time grande, o Fluminense é time gigante. Hoje não é. Hoje o Fluminense, dentro do cenário financeiro para conquistar um título, não é um dos maiores candidatos dentro do Brasil. Concordo que historicamente é. E para voltar a ser, preciso entender que hoje não é. Enfim, saudações tricolores e até a próxima. Valeu! Caraca, você por aqui chegou até o final desse vídeo, então você gosta bastante aqui do canal, né? Então se gosta bastante, aproveita para acompanhar. Aqui em cima o vídeo mais recente que eu enviei e aqui embaixo um vídeo que o YouTube separou especialmente para você. Não se esquece que é para apertar aqui para se inscrever e claro, muito obrigado pela moral que vocês têm me dado. Saudações tricolores!